Bom dia a todas, todos e todes, e um dia muito importante aqui para a cidade do Recife. Vamos votar uma das leis mais importantes. Eu queria parabenizar primeiro o secretário Felipe Matos, que coordenou dentro da prefeitura, que fez um monte de audiência pública, ouvindo a comunidade, ouvindo os setores, feito o CAU, feito o próprio Conselho das Cidades. Então, parabenizar pelo processo participativo, ouvindo universidades. Quero parabenizar a Muniz pela paciência de nos ouvir para garantir reivindicações nossas dentro do relatório. Eu vou falar aqui de alguns avanços dessa lei. Primeiro avanço, criar novas 16 EIs. Zonas especiais de interesse social. Não se trata apenas de um número, se trata principalmente de garantir para famílias de baixa renda que possam permanecer em áreas centrais e bem localizadas, sem a interferência do setor imobiliário. Cada vez que a gente garante umas EIs, significa que nós estamos garantindo acesso à terra em lugar nobre para a população pobre do Recife. Estamos garantindo, principalmente, que estas áreas possam ser urbanizadas. E aqui eu vou falar para uma turma que está ali na minha frente, que eu amo, que é a turma de Nova Conquista e de Vilas Boas. Estas duas comunidades vivem com a faca no pescoço, com discussões judiciais sobre se podem ficar naquele espaço de terra ou não. E nesta lei, nós vamos votar hoje, a partir da articulação do nosso mandato, a criação da Zona Especial de Interesse Social, Vilas Boas e Nova Conquista. Cada dia que nós votamos algo assim, companheiros e companheiras, fica mais distante a possibilidade do juiz tirar vocês da terra e da casa de vocês. Então, parabéns à Prefeitura do Recife, que acatou nossa luta pela criação dessa tão importante EIs. Nós fizemos emenda para incluir o nome Nova Conquista, que apesar do parâmetro ter vindo para cá, da terra toda, veio só com o nome de Vilas Boas. E nós emendamos para ter o nome de Nova Conquista e foi aprovado pelo nosso relator, Carlos Muniz. Eu quero aqui destacar as novas ZEPs. Gente, ZEP sabe o que é? É Zona Especial de Preservação Histórica. A gente cria várias ZEPs novas. E Recife é uma cidade histórica. E ao criarmos novas ZEPs, a gente faz com que o patrimônio histórico da nossa cidade seja preservado. E essa lei avança. Essa lei avança, gente, numa coisa que me é muito cara, que é a construção de habitação no centro do Recife. Aqui eu queria destacar que eu fui com vários empresários da construção lá na Sudene para garantir que dentro do Fundo Especial para Investimento no Nordeste garantisse recursos para investimento em habitacionais, em hotéis pequenos, em pousadas, no centro do Recife, para que nosso centro do Recife possa vir a ter vida. Garantimos, inclusive, isso dentro da perspectiva do chamado retrofit, que é você pegar um prédio antigo, retrofitar, e retrofitar é requalificar, é reorganizar e deixar ele pronto para pequenas moradias. Isso eu queria colocar aqui o DNA do nosso mandato nessa luta, para garantir dinheiro para isso, porque tem que ter dinheiro, e por lutarmos aqui, porque nossa emenda 19, acatada pelo parecer do relator, garante essa questão. Queria colocar aqui, como avanço dessa lei, uma coisa muito interessante. Os parâmetros qualificadores do espaço urbano. Parece feio,
mas não é. É entendimento. Alargamento das calçadas. As calçadas têm que ser alargadas. E essa lei prevê isso para garantir mobilidade ativa. Permeabilidade visual do lote. Favorece transparência entre espaço público e privado. O que é isso? Eu estou na minha casa, no meu edifício, eu estou vendo quem está fora. Quem está fora vê quem está dentro. Isso significa segurança urbana. Quando você eleva, lembra daquele monte de edifício que tem em Recife, que a garagem é no térreo e que tem aqueles paredões absurdos, que uma pessoa passa, pode ser morta, ninguém vai ver? É sobre isso que nós estamos falando e essa lei avança. Faixa de amenização. Cria áreas de transição entre edifício e rua. Árvore, mobiliário, áreas verdes, para que as pessoas que são transeuntes se sintam mais seguras. Fachada ativa. Isso é absolutamente importante para a segurança. É você ter prédios com fachada ativa embaixo. Isso gera vitalidade urbana. E esta lei prevê isso. Traz uma figura nova do térreo visitável. É quando a gente permite, por exemplo, que o térreo de um edifício seja passagem para as pessoas. Antigamente, se fazia muito isso. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife tem pelo menos 4 prédios com passagens, ali próximo do cinema São Luís. Aquilo é passagem para pedestres e esta lei traz essa questão como novidade para a gente investir nisso. Fruição pública avança, garante que parte do solo privado seja destinado a uso público qualificado. Quanto ao centro urbano, eu vou dizer aqui só os títulos, porque eu quero depois falar das minhas emendas. Onde avançamos? Na revitalização do centro do Recife, na integração entre preservação e desenvolvimento urbano. Tudo isso eu estou falando do centro do Recife, do qual eu sou a presidente da Frente pelo Centro do Recife. Promoção da habitação de inclusão social, gente, no centro. A lei trata disso e nós temos que garantir isso. Pobre tem que morar no centro. Por que é que pobre só tem que morar na periferia? Pobre tem que morar no centro. Sustentabilidade urbana. Reutilizar edificações existentes é uma prática sustentável. Para que você construir, às vezes, o que já está construído? Retrofita, requalifica e põe o povo dentro. Essas são algumas dos avanços da lei. E aqui eu quero agradecer a Muniz e a Felipe Matos, porque nós fizemos uma articulação com o Grupo de Sustentabilidade de Casa Forte. Estivemos com o Felipe Matos, estivemos com o Muniz. Os dois nos receberam e, como emenda de relator, foi garantido a partir da luta desse grupo, que é muito justa, nós garantimos o seguinte: solo natural. Por meio de emenda do relator, a partir de negociação com comissão representante dos 12 bairros, a taxa de solo natural para empreendimento superior a 500 metros quadrados não pode ser reduzida nos níveis atualmente previstos na lei dos 12 bairros, ou seja, nas áreas próximas ao rio Capibaribe, mantém a taxa prevista na lei dos 12 bairros, e ainda tem o acréscimo de 10%, que são como contribuições ambientais. Uma outra coisa que nós conseguimos a partir dessa negociação, que Muniz acrescentou como emenda da relatoria. Por meio de emenda do relator, as restrições de remembramento ficam mais severas que as atuais. O que é remembrar, gente? Eu pego uma casa, outra casa, outra casa, outra casa, e esse monte de casa vira um prédio. Coisas feitas a Ferreira Costa com... Nada contra a Ferreira Costa, gente, mas é porque aquilo você tira um monte de casa, constrói um bloco único. Desta forma que está aqui, não passará.
Ou seja, a gente avança. Agora a gente está falando aqui, lotes remembrados em setores próximos ao rio Capibaribe não podem ultrapassar uma testada superior a 36 metros, enquanto a lei pune quem remembra, a LUOS proíbe, sendo assim mais restritiva sobre esse aspecto. Então, aqui, a gente avança no que diz respeito a essas áreas próximas ao nosso lindo rio Capibaribe. Não é para todo o bairro, não, para não dizer que eu andei mentindo por aí. É para as áreas próximas ao Capibaribe. O gabarito, a altura dos prédios, o gabarito dominante por setor está mantido, permanecendo a proibição de espigões com mais de 20 pavimentos. Como a área de proteção histórica foi mais do que duplicada, o entorno de patrimônio histórico foi ampliado e também tem restrições de altura. Sai de 8 a 16 pavimentos para 4, 5, 8, a depender do sítio histórico. Claro que nós queríamos e lutávamos muito mais. A gente queria que a lei dos 12 bairros fosse mantida integralmente com todos os seus parâmetros. Não foi o que aconteceu. Mas, nesta negociação, nós conseguimos avanços, principalmente ao redor das EPs, zonas especiais de interesse histórico, e ao redor do rio Capibaribe, para evitar os grandes espigões nessa área. Agora, gente, sobre nossas emendas aprovadas. Como eu já disse, aprovamos essa questão de Vilas Boas e Nova Conquista. Nós garantimos como imóvel especial de preservação. Vocês sabem, pode parecer bobagem, mas não é, porque é a história da nossa cidade. Vocês sabem aqueles salva-vidas da Praia de Boa Viagem, antigos. Eles poderiam e tinham um movimento de derrubar os bichinhos. Aquilo faz parte do nosso olhar urbano, do nosso olhar afetivo. É um estilo arte déco. E nós conseguimos preservá-lo através de uma emenda nossa, que garante que eles sejam imóvel especial de preservação. Ninguém poderá tirar eles de lá. A emenda 19, o relator Muniz acrescentou ela como emenda de subrelatoria, como subemenda da relatoria dele. Ele aceita as minhas colocações, acrescenta outras coisas, inclui hotéis e fica como emenda da subrelatoria. A emenda 21, gente, a gente fez uma coisa muito interessante, que foi definir o que é habitação de interesse social, porque estava confuso. Agora, está tão claro que ninguém no mundo vai mais pensar o que é uma habitação de interesse social e o que não é. Porque a gente conseguiu definir, por emenda aprovada nossa, quer dizer, nós vamos aprovar aqui, mas está aprovada na relatoria, da mesma definição que a política nacional de habitação do governo Lula dá. E uma outra coisa que a gente acha que é muito importante, que a gente aprovou, é uma emenda que reduz a burocracia para investimento nos prédios do centro. A gente altera o texto e condiciona o responsável pelo novo estabelecimento. Veja, quem causar dano no passado, o proprietário não pode responder por danos que outros causou. A gente vai ter muito mais facilidade de aprovar projetos de retrofit e de uso de imóveis do centro. Esta é a lei dos nossos sonhos? Nunca será. Os nossos sonhos estão na década de 20, quando todo mundo morava em casa. Mas, naquele tempo também, tinha uma coisa muito pior do que hoje. Era a quantidade de pessoas em mucambos e sendo legitimada pelo poder público. Quem é que não lembra, por exemplo, que o Derby foi lugar de pobre morar? Os nossos morros foram formados de onde? Do povo que morava no Derby. Por isso que tem a luta dos mucambos. Quando a Arraes disse, vamos ocupar os morros, as pessoas precisam ter casa, é porque expulsaram do Derby os nossos trabalhadores e trabalhadoras. A cidade está em disputa permanentemente. E é por isso que vocês do movimento social existem, é por isso que o Presês existe, é por isso que os urbanistas existem, porque toda vez que nós vamos
votar uma lei dessa, a briga é grande para a gente garantir minimamente nossas reivindicações. Beijo no coração, firme na luta.